Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre o que é uma pesquisa quantitativa. As principais abordagens de pesquisa, elas são subdivididas em qualitativas e quantitativas. O que é que isso quer dizer? O que a gente quer dizer por uma pesquisa quali, uma pesquisa quant? É possível fazer uma pesquisa quali-quant? O objetivo dessa nossa próxima conjunto de slides. Aqui tem uma tirinha, né, que eu já sei. Toda pesquisa que tem números é uma pesquisa quantitativa. Certo ou errado? Errado. Nem toda pesquisa que possua números ela é quantitativa. Então, nós temos que fazer uma breve diferenciação, a partir de agora, entre natureza de dados, como a gente tinha lá no enquadramento. Então, nós temos tipologia, natureza dos dados, naturezas quantitativas e qualitativas. A gente pode trabalhar com quantidades ou com informações qualitativas, tanto numa abordagem quântica como numa quali. A pesquisa quantitativa, na verdade, é aquela que usa dados mensuráveis para verificar e explicar sua existência, relação ou influência com a aplicação de ferramentas estatísticas. Você utiliza de números para verificar um fenômeno. Você vai ter relações de causa e efeito numa base mensurável. Nem sempre isso é possível. Quando a gente aborda fenômenos sociais, interações humanas, isso é muito mais difícil. Por quê? Porque as pessoas mudam. Então, às vezes, a gente tem uma explicação matemática para o comportamento humano, mas o comportamento humano é condicionado por um conjunto de outras circunstâncias, de outros fatores, que pode simplesmente modificar aquilo ali. Então, você vai pesquisar pretendendo estabelecer relações de causa e efeito num conjunto de variáveis que você reduziu e especificou, podendo testar hipóteses e questões por meio de mensuração, observação e testes de teoria. Pesquisa quantitativa, a palavra-chave para ela é testar, verificar. Então, vamos a um pequeno exemplo. Newton, quando estava lá sentado debaixo de uma árvore que a maçã caiu, ele pensou, mas por que, que a maçã caiu? Será que se eu soltar essa maçã de uma altura maior, de uma altura menor, ela vai vir mais rápido, mais devagar, se for mais pesado, se for menos pesado? E aí ele foi começando a isolar variáveis que pudessem explicar esse fenômeno. E o principal deles é a questão de a resistência do ar, né? A questão do vácuo ou não. E aí, a partir de uma reflexão teórica, ele montou um conjunto experimental, uma observação, de modo que ele testasse a influência de cada uma dessas variáveis que ele teorizou, ou seja, que explicam teoricamente, mas que precisam de comprovação, de modo sistemático. Então, ele fez vários testes de modo que eu pudesse aplicar inferência estatística, uma ferramenta estatística que me permitisse avaliar o grau de confiança daquela determinada resultado e o erro embutido. Você constrói uma explicação, essas variáveis conceitualmente você vai ter que defini-las operacionalmente, como é que você vai capturar aquilo ali de maneira quantificável, para que depois de repetidas vezes você possa dizer, olha, estatisticamente essa variável, ela tem essa influência nesse fenômeno. Essa é a lógica da pesquisa quantitativa. E note-se que para que ela seja realizada, existe uma teoria prévia. A teoria prévia é uma explicação lógica, racional, consistente, baseada em fatores observados, mas que preliminarmente ainda não foram mensurados sistematicamente. E aí depois nós vamos ver que é justamente onde entra a pesquisa qualitativa. Então, a pesquisa qualitativa ela vai ser essa construção preliminar de entendimentos acerca de um fenômeno. Só que eu ainda não tenho uma base estatística, eu não tenho um conceito formado, uma explicação suficiente para que eu faça um teste estatístico que seja representativo. Então, a lógica
se concerne nesse sentido: construção de teoria e teste de teoria. Então, quando a gente fala de pesquisa qual e pesquisa quant, a gente está mais interessado na abordagem, nos propósitos, mais do que simplesmente no tipo de dado que a gente vai conseguir coletar. Até mesmo os comportamentos humanos, que são dados qualitativos, eles podem ser mensurados. Por exemplo, o quanto você gosta de sorvete de chocolate. Coloque aí 1 se você detesta e coloque 10 se você ama. Então, você consegue criar escalas para mensurar questões subjetivas, questões sociais, questões intrínsecas que não são quantidade, são sensações, são percepções. Quando você está numa pesquisa quantitativa, você busca mensurar esse fenômeno. Exemplos: pesquisa eleitoral, você tem ali um conjunto de candidatos e você vai ligar para uma parcela da população que pode votar nesses candidatos e vai perguntar a intenção de voto. E aí você vai ter o quê? Você vai ter um percentual de intenção de voto para cada um dos candidatos. No que se refere à pesquisa, ela vai ter, então, um objetivo típico de descrever o fenômeno quantitativamente. Descrevendo o fenômeno quantitativamente, por exemplo, aí, quem é que tem maior intenção de voto, você conseguir explicar. Então, você vai fazer um conjunto de outras perguntas que lhe possibilitem entender por que determinada pessoa está votando em determinado candidato. Só que eu não posso fazer isso de maneira aberta. Lembre-se, a característica é de reduzir as variáveis envolvidas em um determinado fenômeno. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa estruturada, objetiva, com opções. Então, você vai lá e faz uma caracterização inicial do respondente. Qual a sua idade, qual o seu sexo, qual a sua cor, qual a sua renda per capita, onde você mora, qual a sua escolaridade, e aí depois, e quem é que você vai votar para prefeito, vereador, no caso desse ano? Aí a pessoa pega e declara. Como você vai pegar diferentes pessoas com diferentes rendas, escolaridades, classe, cor, gênero, como você vai ter essa radiografia, você vai tentar explicar se um conjunto de fatores está associado a um determinado candidato ou não. Qual é a perda nesse processo? É que você não está querendo saber abertamente o que as outras pessoas pensam, mas você está querendo testar a influência do que você já sabe que é importante para um determinado fenômeno. Você não deixa aberto, você limita. Até porque, quando você faz esse tipo de pesquisa, você quer uma amostra representativa. Então, você vai entrevistar 1.000 pessoas, vamos supor. Se você deixar aberto para as 1.000 pessoas, pode ser que cada uma dessas 1.000 pessoas digam coisas completamente diferentes que você não possa associar. E que uma pessoa pode levar em consideração e outra não, para explicar por que ela está votando em um determinado candidato. Então, na perspectiva qualitativa, você faz esse outro viés. Então, eu quero descobrir o que é importante do ponto de vista dessas pessoas para votar em uma determinada pessoa. Na quantitativa, não. Eu já sei o que é mais importante e eu vou tentar quantificar para relacionar. Então, quais são as principais características de um estudo quantitativo? É um estudo pragmático, ou seja, objetivo. Você vai reduzir variáveis para testar hipóteses e questões de pesquisa. Então, você tem que ser bastante objetivo, porque senão você vai precisar de uma amostra muito grande para que determinadas hipóteses e questões sejam testadas. Então, você vai usar a mensuração e a observação como principais métodos de coletar dados para a sua pesquisa. Mensuração, uma escala de mensuração, ou um questionário em que as pessoas vão marcar um determinado comportamento. E observação. Então, ele testa a teoria. Você tem que construir uma teoria prévia que você vá mensurar ou observar, ou os dois,
comprovar. Procura causas e efeitos numa visão quantificável e, para que isso tudo seja validado, aplica ferramentas estatísticas, seja elas estatísticas descritivas, inferenciais, exploratórias, confinatórias, de cofator, enfim, existe uma porção de ferramentas estatísticas, cada uma delas adequadas para tipos de reflexões que você pretende fazer. E a importância de estudar método de pesquisa científica é justamente conhecer esse arsenal de possibilidades para que você construa a melhor pesquisa possível. Esse é o papel dessa nossa discussão, abrir esse leque, esse horizonte de possibilidades. Quais são os principais métodos? Como já falei, entrevistas fechadas, observações e documentação. Modelos de análise de dados, normalmente os modelos recomendados são as análises estatísticas. Vamos a um exemplo, pessoal. A problemática que direciona essa pesquisa é identificar se existe uma prática de medição de desempenho em empresas construtoras, como proposto pela literatura, e se essa prática contribui para a gestão do desempenho. A partir do objetivo é avaliar o uso de indicadores de desempenho pelas empresas construtoras brasileiras por meio de uma pesquisa survey e um levantamento detalhado. A pesquisa realizada é uma survey, é uma estratégia de pesquisa que está lá naquele enquadramento metodológico. Então, sempre quando a gente vai pesquisar ou iniciar a pesquisa, a gente olha assim, olha, minha problemática é essa. Existe esse universo de possibilidades para eu tratar isso daí. Qual é o melhor caminho para esse objetivo? Vai depender muito. Então, por exemplo, a nossa realidade em Crateús, em que a gente tem pouco ou nenhum conhecimento sobre a maioria dos assuntos concernentes aos nossos recursos hídricos, o pessoal do gerenciamento de recursos hídricos, as nossas empresas, micro e pequenas empresas de construção, aos nossos processos de manutenção e gestão de prédios públicos, aos nossos processos de aprovação, a qualidade da nossa habitação. A gente tem pouco ou nenhum conhecimento. Então, há uma forte tendência que nossas primeiras pesquisas elas sejam de natureza mais exploratória. Eu tenho que começar a obter as primeiras informações para que eu construa um conhecimento maior e mais aprofundado. Eu não tenho como explicar uma determinada relação sem nem conhecer os fatores que estão envolvidos. Então, como foi que essa pesquisa foi instrumentalizada? Olha, o método de coleta de dados foi um questionário estruturado. Ela enviou online, no caso aí a Barbosa, em 2010. Para cada enunciado, marque a importância, a correspondência de importância do enunciado. Então, por exemplo, dificuldades na definição de indicadores. Isso é uma questão importante ou ou sem importância? Então, percebam, aqui não tem nem número, é uma escala. Então, você vai o quê? Você vai aplicar esse questionário para 100 pessoas importantes, entendimento de se existe uma prática ou não de medição, para poder gerar um resultado. Olha outro exemplo. Quais são as perspectivas de desempenho importantes? Sustentabilidade, saúde e segurança, inovação. Então, com esse tipo de pergunta, eu posso identificar o que é mais importante. É sustentabilidade, é inovação, é saúde? Análise de dados, estatísticas. No caso, aí ela fez uma estatística descritiva, uma análise de cluster, né, uma clusterização. Então, só para exemplificar os tipos de resultados típicos de estudos quantitativos. Cabe uma importante reflexão. Isso é o resultado que vai aparecer na seção resultados. É a evidência. Então, o meu instrumento foi um questionário. Qual é o resultado que ele gerou? Esse gráfico. Como eu interpreto isso à luz da minha referência teórica para gerar uma conclusão é o que é o mais importante. Transformar dados em informações. Fazer com que estes dados façam sentido à luz do que você estudou até agora. Esse passo de transformação de instrumentos, dados processados, informações,
organizadas. Essa é a lógica. No caso da segunda pergunta, você poderia assinalar quantas alternativas você quisesse. Então, naquela pergunta, 90% das pessoas que responderam disseram que qualidade é uma questão importante. 35% disseram que a sustentabilidade é uma questão importante. Então, a partir daí, você pode fazer explicações. Você pode contestar, você pode dizer, olha, aqui foi feita uma pesquisa em Crateús, vamos supor que esse é o resultado. Mas quando eu comparo esse resultado com a literatura que existe lá em Fortaleza, cara, é completamente diferente. Então, vamos supor que sustentabilidade seja 100% importante para o pessoal de Fortaleza. Aí, o que é que você vai precisar refletir? Então, qual é a diferença de um contexto de Fortaleza para o contexto de Crateús? Que fatores podem explicar essa diferença? E você vai explicar, você vai propor, você vai refletir. Por certo, algumas pistas já estão na literatura. E isso também exemplifica para vocês o que muitas vezes vocês ficam inseguros. Poxa, mas eu estou fazendo isso aqui em Crateús e não sei o quê, mas já foi feito em outro lugar. Ok, é isso mesmo. Nós estamos construindo o conhecimento em Crateús, verificando a sua aderência ao conhecimento geral, e pode ser que a gente se surpreenda, em algum momento veja que Crateús, que é a nossa realidade particular, tenha a contribuir com o contexto geral. A ciência é isso. Diversas perspectivas, diversos objetos de pesquisa, diversas formas de avaliação para que a gente possa construir o melhor relato de uma determinada realidade. Um outro exemplo de coleta de dados. Eu posso fazer um estudo sobre produtividade, igual o Lucas Mourão fez no ano passado. Então como é que eu mensuro a produtividade? Eu posso estar lá em campo, verificando a todo instante o tempo que ele gasta para fazer qualquer coisa. É uma estratégia, uma observação de campo. Eu posso ir numa empresa e querer avaliar a produtividade de uma obra global. Só que aí, em vez de eu ficar lá todos os meses da minha obra, calculando o número de horas que o pedreiro e o servente, isso, não, eu posso fazer o seguinte, isso é muito oneroso, isso não me interessa. Me dê a folha de pagamento de todos os meses da tua obra. Eu vou conseguir determinar quantas pessoas tinham em cada mês. Descontando as faltas, eu descobri a quantidade de horas que eu gastei para fazer em toda a obra e calcular a produtividade. A partir de quê? De uma análise documental. Eu posso explorar tanto um método de pesquisa de campo, observação, como uma pesquisa documental. Cabe a nós verificarmos a nossa disponibilidade de ir a campo ou não, de disponibilidade de dados ou não. Às vezes a gente precisa construir dados, às vezes a gente já tem os dados e vai usar, certo? E o quanto isso está aderente ou não ao nosso objetivo de pesquisa. Então, é tudo subordinado ao que a gente quer fazer. Bom, as pesquisas quantitativas, elas são mais comuns e têm maior aceitação na comunidade científica, especialmente quando a gente fala de engenharia. Engenheiras e engenheiros gostam de conta. Abra a conta aí, deixa eu ver a conta. Porque os resultados de pesquisas quantitativas, eles são ditos generalizáveis, representativos, e estão menos suscetíveis à subjetividade do pesquisador. Não elimina a nossa subjetividade. Por quê? Porque ao escolher um conjunto de opções para um questionário, aquilo ali vai de quê? Da minha interpretação do que é importante, baseado, óbvio, num outro conjunto de estudos. Pode ser que você faça um formulário, escolha perguntas, aplique, gera resultados e lá no final alguém vem e diga: mas essas perguntas não são importantes. Então, seus resultados não valem de nada. Isso pode acontecer, inclusive, pessoal, no momento que você vai fazer a pesquisa. Você entrega um questionário para a pessoa, assim, mas isso aqui não tem a menor importância, aí sai marcando de qualquer jeito. Então, as nossas pesquisas, elas têm um cuidado desde a construção das ferramentas de coletar a informação.